Olá pessoal, hoje vamos resolver as 4 primeiras questões de matemática da prova da Unesp de 2025. Passaremos uma por uma, detalhando cada parte da resolução. Então, sem mais delongas, vamos começar com a primeira. A primeira questão, então, nos é dado um gráfico que fala sobre, apresenta 5 mercados apresentados no gráfico, relacionando a massa em quilogramas de caju, castanha de caju a ser vendida, em relação ao preço. Então, aqui o eixo Y, o eixo das ordenadas, é o preço da castanha de caju e as abscissas a massa a ser vendida. Então, é feito 2 perguntas. Qual que é o mercado que é melhor para se comprar em grandes quantidades, a castanha de caju? E em qual mercado a gente pode comprar pelo mesmo preço o triplo da quantidade? Essa questão, basicamente, temos que então fazer uma relação, interpretar a relação do eixo das abscissas com o eixo das ordenadas, o eixo X e o eixo Y, né? Então, respondendo à primeira questão, qual que é o mercado mais vantajoso a ser comprado? Devemos então, a estratégia que devemos utilizar é procurar de fato o mercado no gráfico que apresenta o menor preço. Então olhamos para o eixo das ordenadas, que é o preço, e notamos que o mercado 5 é o que possui menor valor. Então ele já é um grande candidato a ser o mercado mais vantajoso. E de fato ele também, além de ser o que possui menor preço, é o que possui maior relação com a massa. Então, pelo menor preço, ele possui o menor valor das ordenadas e o maior valor das abscissas. Então, de fato, a gente pode concluir que ele é o mercado mais vantajoso por se pagar menos para comprar uma grande quantidade de castanha de caju. A segunda pergunta é qual mercado que a gente consegue comprar a mesma quantidade, consegue comprar pelo mesmo preço a uma quantidade maior, nesse caso o triplo, do mercado 2. A estratégia aqui é procurar os mercados que estão no mesmo eixo das ordenadas que o mercado 2. Então notamos aqui que o mercado 4 ele está na mesma altura do mercado 2. Logo, eles possuem o mesmo valor no preço. Então, podemos notar também que ele, além de possuir o mesmo preço, ele está mais deslocado para a direita. Ou seja, ele fornece uma quantidade maior de castanha de caju pelo mesmo preço. E se a gente considerar que o quadriculado apresentado no gráfico ele representa uma quantidade uniforme e linear, se o mercado 2 representa 1 unidade, o mercado 4 representa 3 unidades. Então, na verdade, você consegue comprar pelo mesmo preço, por estarem na mesmo valor das ordenadas, o triplo da quantidade do mercado 2. Então, o mercado 4 é a nossa resposta. Assim, o mercado mais vantajoso, respondendo ambas as perguntas, a se comprar uma grande quantidade de castanha de caju é o mercado 5. E o mercado que a gente consegue comprar a tripla quantidade pelo mesmo preço do mercado 2 é o mercado 4. Então, nossa resposta é a alternativa D. Agora, na segunda questão de matemática, a questão 84, nos é apresentado 2 fórmulas para a conversão da temperatura em Fahrenheit para graus Celsius. Aqui temos então uma fórmula para a conversão exata de Fahrenheit para Celsius e aqui para um cálculo mais simples aproximado. Ele também nos dá essa equação aqui, que é a equação do erro, que é basicamente a diferença entre o valor real e a estimativa feita com a fórmula mais simples. E ele pergunta para a gente qual que é então o esboço do gráfico dessa função erro. Aqui a nossa estratégia vai ser então desenvolver essa equação do erro e tentar descobrir aonde que ela vai cruzar o eixo X e onde que ela vai cruzar o eixo Y. Dessa forma a gente consegue, determinando esses valores, a gente consegue saber qual das alternativas vai ser o esboço do nosso gráfico. Então, para começar, vamos desenvolver essa equação aqui do erro, basicamente substituindo o TC e o TC estrela, né? Aqui eu apenas substituí as duas expressões. Desenvolvendo mais um pouco,
multiplicando o 9 pelo 2 ali, fazendo o mínimo múltiplo comum entre os denominadores, chegamos aqui nesta fórmula de módulo, certo? Então esse é o desenvolvimento da nossa função erro. É a partir dela que a gente tem que agora então tentar achar aonde que essa função cruza o eixo y e onde que ela cruza o eixo x. Primeiro então, vamos tomar como entrada dessa função o TF, né, a temperatura em Fahrenheit, como zero. Dessa forma a gente está justamente determinando o ponto zero das abscissas, ou seja, onde que ela vai cruzar o eixo y, né? Então, substituindo ele TF por zero, a gente obtém menos 50 sobre 18 avos. Como é um número negativo, passado pelo módulo, apenas este número positivo, né? Dividindo por 2 o denominador e o numerador, para chegarmos numa fração irredutível, ficamos então com 25 sobre 19 avos. Então, este ponto zero nas abscissas e 25 9 avos nas ordenadas é onde nosso gráfico vai cruzar o eixo y, né? Quando o x for igual a zero. Queremos agora o contrário. Quando o y for igual a zero, qual que será o valor em x? Né? Então, queremos que toda a nossa expressão seja igual, a imagem dela seja igual a zero. Então, substituindo novamente nossa expressão aqui, né? Podemos multiplicar ambos os lados por módulo de 18 para cortar esse 18 aqui. Ficamos com essa expressão. E como sabemos, a função módulo ela é sempre maior ou igual a zero. Então, a única forma de essa expressão ser igual a zero é se o TF menos 50 for zero, né? Porque se toda essa expressão é maior ou igual a zero e a gente está falando que isso tem que ser igual a zero, isso só pode acontecer se o que está aqui dentro for zero. E o que está aqui dentro só vai ser zero quando o TF for igual a 50, né? 50 menos 50, zero. Então, temos que o vértice da nossa função, ou seja, quando ela cruza o eixo das abscissas, é o ponto 50, 50 no x e 0 nas ordenadas, no y. Então, podemos procurar qual alternativa que tem esses dois pontos, que passa no ponto 0, 25 9 avos, e no ponto 50, 0. Né? Olhando ali as alternativas, a gente identifica que essa será a alternativa B, que é a nossa resposta correta. Certo, agora na questão 85, nos é dado uma urna com alguns cartões que estão impressos números neles, e nos é perguntado qual é o mínimo de cartões que devemos retirar para termos 10 cartões iguais. Nessa questão, a gente vai usar um princípio chamado princípio da casa dos pombos. Esse princípio basicamente diz que se temos um número m de caselas ou de casas e temos um número n de pombos, n sendo maior que m, necessariamente pelo menos uma das caselas vai ter que ter mais de um pombo, né? E por que isso é importante? Utilizando isso, a gente consegue responder essa questão pensando no contrário, ou seja, a gente descobre qual é o número máximo de cartões que a gente pode pegar sem ter 10 cartões repetidos, e a partir disso a gente sabe que mais um cartão retirado, a gente necessariamente vai ter 10 cartões iguais, porque como eu acabei de falar, pelo princípio da casa dos pombos, uma das caselas teria que ter um número repetido, certo? Então no nosso caso, 10 iguais. Então vamos atacar essa pergunta: qual o maior número de cartões que pode ser retirado sem formar um grupo de 10 cartões iguais? Certo? Depois a gente soma 1, porque sabendo que na próxima retirada teremos então 10 cartões iguais para algum número. Certo? A questão nos diz que cada cartão possui uma quantidade de cartões dentro da urna iguais ao seu número. Então, o cartão 1 possui um cartão, o cartão 2 possui 2 cartões e assim sucessivamente. A gente sabe, então, que a gente pode retirar todos os cartões, né, de 1 a 9. Ou seja, a gente pega um cartão 1, 2 cartões 2, 3 cartões 3, até o 9. Por quê? Porque de 1 a 9
serão então 10 cartões repetidos, porque eles próprios são menores que 10, né? Então, a gente já sabe que podemos retirar todos eles. Isso vai ser uma PA, né? Queremos 1, mais 2, mais 3, mais 4, enfim, queremos retirar todos esses cartões. Então, podemos somar todos esses valores para saber como é, usando a fórmula de soma de PAs, né? Então, 1 mais 2 mais 3 até o 9, a gente usa o primeiro elemento mais o último, vezes o número de elementos sobre 2. Então, podemos retirar já 45 cartões, né? Então, sabemos que podemos já retirar 45 cartões. Certo, mas e 10 em diante? O que a gente sabe? A gente quer, então, retirar 9 de todos eles, né? Então, a gente quer tirar 9 cartões impressos com o número 10, 9 cartões impressos com o número 11, 9 com o número 12, assim sucessivamente até 100, né? A gente sabe que de 10 até 100, incluindo 10, temos 91 cartões. Esse mais um aqui é justamente para dizer que a gente está incluindo o 10, né? Porque quando você se subtrai um número de outro, você na verdade exclui o número que está sendo subtraído. Então a gente adiciona esse mais um apenas para incluir o 10. Então são 91 cartões, né? 91 números, entre 10 e 100, e a gente quer retirar 9 deles, 9 de cada um deles. Então, 91 vezes 9, temos 819 cartões, né? Então, a gente já tirou todos os possíveis cartões sem repetir 10. Então, retiramos todos os 45 cartões impressos de 1 a 9 e retiramos todos os cartões de 10 a 100, retirando também 9 de cada um. Somando as duas quantidades, temos então um valor total de 864 cartões. E agora sabemos que se eu retirar mais um cartão, ou seja, eu já tirei todos os 9 possíveis, qualquer cartão que eu tirar da urna agora, necessariamente, pelo princípio da casa dos pombos, uma das caselas, né, um dos números, terá então 10 cartões. Então apenas somamos a esta quantidade, ficando então com 865 cartões. Esse é o nosso número mágico, né, que é representado na alternativa A, a nossa alternativa correta. Certo, agora para a questão 86, nos é apresentada essa figura. Aqui é mostrado alguns ângulos. Essa figura é um pentágono, né, um polígono de 5 lados. E a questão a ser respondida aqui é qual o valor de x, né? Aqui podemos observar que dentro do pentágono a gente não tem dois ângulos, o x, que é o que a gente quer, e o ângulo do vértice n. Então, teremos que tentar descobrir esses dois valores, ou melhor, inferir o valor de n para então inferir o valor de x, né? Para isso vamos utilizar então a soma dos ângulos internos de um polígono, que é dado por esta fórmula, né? A soma dos ângulos internos de um polígono é n-2, tudo isso vezes 180 graus aqui no caso. O polígono tem 5 lados, então a soma dos ângulos internos do nosso polígono é 440. Então a gente sabe que somando todos aqueles nossos ângulos, x mais o ângulo de n que a gente também não sabe, mais os outros apresentados, teremos então 540 graus. Isolando as letras aqui, né, subtraindo 76 dos dois lados, 120 dos dois lados, 102 dos dois lados. Isolamos então as duas letras, né, os dois ângulos desconhecidos, e chegamos que a soma deles tem que ser 242. Guardem esse resultado que a gente vai usar ele mais para frente. Outra coisa que nos é falada na questão é que essas duas retas, a reta UV e a reta UN, são iguais, ou seja, possuem o mesmo comprimento. Dessa forma, a gente sabe então que esse triângulo UVN é um triângulo isósceles, né? Já que temos duas arestas iguais. E, portanto, os ângulos UVN e os ângulos VNU são iguais, né? Justamente por essa congruência dos dois lados. Perfeito? E agora a gente sabe também, podemos verificar, que esse ângulo VNU, este ângulo aqui, ele é o ângulo externo de todo esse ângulo aqui.
Então, esse daqui, se não tivesse esta aresta, seria 180 graus, correto? Então, sabemos que esse ângulo aqui vai ser justamente 180 menos o ângulo de N, né? Porque tudo isso daqui deveria ser 180. Da mesma forma, para o ângulo UVN, ou seja, aqui a gente sabe que se não tivesse essa aresta, tudo isso daqui seria 180 graus. Então, sabemos que este ângulo tem que ser justamente 180 menos x, né? Isso vai ser importante também para a gente. Pela soma dos ângulos internos de um triângulo, né, sabemos então que esses três ângulos, né, vão somar 180. Mas sabemos que dois ângulos são iguais, né? Porque, como eu já falo de um triângulo isósceles, então o ângulo UVN e VNU são iguais. Então a gente pode simplesmente multiplicá-los por 2, pelo valor aqui, né? 2 vezes o valor do ângulo VNU mais o valor do ângulo VUN, né? E isso soma 180 pela soma dos ângulos internos de um triângulo. Dessa forma, a gente pode então usar as duas quantidades que a gente encontrou, né, para montar esse sisteminha. Encontramos então que a soma do ângulo N com o ângulo X é 242, e que 2 vezes o ângulo N mais o ângulo X é 360, né? Foi o que a gente encontrou aqui. Perfeito? Então, podemos resolver esse sisteminha para achar então os valores de N e de X. No caso, é um sistema 2×2, então duas variáveis, duas incógnitas e duas equações. Então, podemos dizer que é um sistema determinado. A gente pode subtrair a primeira equação da segunda, 2n menos n da n, o x aqui corta, 360 menos 242. Obtemos então que o n vale 118. Perfeito, então agora basta substituir na primeira equação. Obtemos então 118 mais x igual a 242. E, portanto, subtraindo 118 de ambos os lados, temos que x vale 124 graus. Que era o que a gente queria no começo, né? Então, a resposta certa é a alternativa E. É isso, pessoal. Muito obrigado.